Bom, agora eu converso com o psicanalista Carlos Santos. Obrigada, Carlos, pela sua presença aqui hoje no programa. E na última sexta-feira, todos nós ficamos aqui envolvidos, né, e chocados com uma situação que aconteceu, que aqui num prédio próximo aqui à TV Vitória, um namorado manteve a ex-namorada como refém durante 2 horas dentro do apartamento dela. Bom, uma versão diz que ele não tinha entendido o término do namoro. E a outra versão fala que ele já chegou sob efeito de drogas e com a faca apontando para ela durante esse tempo. É possível a gente conseguir identificar alguns sinais agressivos no parceiro? Sim, possível, né? É um pouco complicado, mas é possível sim. É interessante observar, assim, em momentos de tensão, como essa pessoa reage. Um exemplo bem claro é a questão da direção, quando a pessoa está ao trânsito, está dirigindo um automóvel. Tem muitas pessoas que mudam quando entram no carro para dirigir. É verdade. O humor muda. Tem até um desenho da Disney, do Pateta, que mostra volante, exatamente isso. Né? Como é que altera a pessoa? Depende de uma pessoa calma no dia a dia. Quando ela entra num carro, ela muda o comportamento. Por quê? Porque o trânsito é uma situação tensa, muito tensa. Então, pessoas em situações de tensão, elas vão devagarzinho mostrando como é que elas podem reagir em situações de tensão. Buscando na produção, né, na internet, falou sobre uma questão, pessoas que tentam controlar a rotina do outro. Isso é um sinal? É um sinal. Na medida em que você tenta viver não a sua vida, mas a vida do outro, tipo, tentando olhar celular, olhar agenda, onde é que você foi, o que você fez, com quem você estava? São perguntas que já dão algum indício de como essa pessoa vai reagir caso algo fuja desse controle dela. Já é um indício. Né? E aquela velha história. Primeiro começa com uma falta de educação, depois com xingamento, depois com um tapinha. Quer dizer, a coisa tende a evoluindo. Se o parceiro ou a parceira não der um corte nisso, a coisa vai evoluindo. É interessante sinalizar. Olha, vamos parar por aqui. Pequenas brincadeiras com violência. Eu acho você falou do tapinha, né? Pode ser um indício sério disso. Né? Quer dizer, que a coisa está fugindo ao controle. E se foge ao controle, eu tenho que partir para a força física. A pessoa tem que partir para a força física, para poder continuar tendo controle. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que não quer se identificar, ela é de Vila Velha. Diz que o que fazer para sair de uma relação com uma pessoa obsessiva, que tem comportamentos até de um psicopata? Eu acho que é interessante ir minando um pouco essa relação e colocando que você saindo desse lugar. Porque o que acontece? Numa relação uma relação, digamos, saudável, tem que ser de sujeito para sujeito, né? De pessoa para pessoa. Quando uma dessas pessoas, na visão do outro, pela ótica do outro, se torna um objeto, fica uma relação de pessoa, de sujeito para objeto. Então, quer dizer, o objeto não tem desejo, o objeto não tem gosto, o objeto não tem prazer de nada. Então, o sujeito passa a desejar pelo objeto. Então, a pessoa que está nesse lugar de objeto, ela tem que sair desse lugar. Porque se ela insistir em continuar nesse lugar, ela vai sofrer. Como sair desse lugar? Eu acho que é sinalizando que, olha, eu também penso, olha, eu também tenho desejo, olha, eu também tenho vontade. Porque sair de um relacionamento como esse, eu acho que a pessoa tem medo até do que a pessoa pode fazer ao terminar, porque aí ela pode vir com mais violência ainda. Isso é muito difícil. Pois é, por isso que é interessante ir identificando na pessoa, nesse comportamento que a gente estava falando anteriormente, ver como é que essa pessoa reagiria numa situação como essa. E apontando. O que acontece muitas vezes é que a pessoa se torna refém, ela vai se tornando cada vez mais refém, e ela vai se afundando nessa relação e tem uma hora que ela pode correr até o risco de ser assassinada. Agora, olha que estranho, né? Vendo na internet, um dos sinais que as pesquisas apontam é uma pessoa super romântica. Meio contraditório isso, né? Quer dizer, como identificar isso? Não dá para explicar? Uma pessoa que a gente estuda muito na psicanálise, que é o Lacan, ele fala em amódio. O que é amódio? É a mistura do amor com ódio. Né? Eu amo muito, mas eu também posso odiar aquela pessoa. Então, quer dizer, é uma mistura, é uma confusão de sentimentos. E isso aparece muito quando? Aparece muito quando a pessoa perde o controle. Porque ela tenta ter o controle sobre a outra o tempo todo. Na medida que ela perde o controle de alguma forma, né? Ou seja, algo fugiu do que eu tinha planejado, aí gera o ódio. Esse amor se transforma em ódio. Então, essa pessoa que ela... Não que ela ama demais, mas existem até associações, né, de mulheres que amam demais. É preciso desconfiar também. Sim, eu acho que é interessante. É preciso ter um equilíbrio, né? Exatamente. Lógico. O equilíbrio é tudo na vida, né? Eu acho que é isso. Uma relação ela tem que ser uma relação leve. Se uma relação se torna pesada para uma ou para outra parte, a coisa está complicada.
né? Quando você está numa relação que você se sente meio que aprisionado naquela relação, quer dizer, isso fala que você não está bem e fala até que o outro também não está bem. Então é interessante que seja uma relação leve, que seja uma relação saudável para ambas as partes. É verdade, é possível. E logo tentar identificar esses sinais no início de um relacionamento, para depois você não ficar refém do outro, né? Que a tendência é essa, vai ficando cada vez mais refém. Vai ficando mais difícil terminar. E cada vez mais difícil, com certeza. Carlos, obrigada, tá? Por ter vindo hoje ao nosso programa.